Pois é, o Trump tirou o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, tá? Ele saiu da Lei Magnitsky, hoje está aqui o comunicado, estão falando aqui no UOL, mas eu fui verificar na lista no site da OFAC e está aqui, ó. Global Magnitsky Designations Removals. Então, pessoas designadas na Lei Magnitsky que foram retiradas da lista da OFAC. Alexandre de Moraes, Lex Institutos de Estudos Jurídicos, Barce de Moraes, Viviane Barce de Moraes, e Viviane Barce, né? Ou seja, o pessoal todo foi retirado da Lei Magnitsky. A gente não sabe ainda o que houve, não temos informação ainda sobre o que levou a essa retirada. A gente sabe que está havendo negociações envolvendo Maduro e outras coisas. Não sabemos se teve alguma coisa a ver com a aprovação do PL da dosimetria ou se não teve nada a ver com a aprovação do PL da dosimetria. Não sabemos se tem a ver com o Maduro ou não tem a ver com o Maduro. O fato é que está confirmado aqui, isso aqui é o site da OFAC, e foi confirmado isso daqui, né? Era algo que parece que as pessoas já estavam esperando. O Paulo Figueiredo falou há alguns dias que já estava esperando que isso acontecesse, né? E, bom, o motivo que levou a isso é difícil de saber. Talvez o Trump tenha colocado esse negócio achando que ia ter efeito aqui na política brasileira, não conseguiu efeito, não quis comprar o risco de manter essa sanção Alexandre de Moraes, se não fez nenhuma diferença, se continuou punindo o Bolsonaro do mesmo jeito. Talvez exista algum outro acordo para alguma outra coisa em algum outro momento, mas a gente não sabe de nada. Ou então talvez o Trump seja um taco mesmo e simplesmente voltou atrás, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Requebra Bombom em nome do meu nome, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não tivemos, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum comunicado sobre o motivo dele ter sido retirado da lista da Lei Magnitsky, né? Mas diz o UOL aqui, ó, que depois de quase 5 meses designado como alvos da Lei Magnitsky, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais a empresa dele e mais a mulher dele foram retirados no início da tarde de hoje. E de fato, quando eu vi isso aqui no UOL, eu fiz questão de vir aqui no site da OFAC e de fato eles foram retirados, né? Foi removido esse daqui. Com a decisão caem todas as restrições financeiras e territoriais ligadas ao ministro, ligadas ao Magnitsky, que impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou de fazer negócios em dólar ou com entidade dos Estados Unidos. Acabam também as punições semelhantes aplicadas contra a mulher, a Viviane Barce de Moraes, o Instituto e coisa e tal. Moraes era alvo da medida desde 30 de julho. O governo Donald Trump o acusa de ser um violador de direitos humanos. Isso ele continua sendo um violador de direitos humanos. O motivo pelo qual o governo Trump voltou atrás é que ninguém sabe, né? A sanção ao ministro era parte das ações de Washington que levaram à crise bilateral entre as nações, etc. O assunto, porém, estava em revisão nos últimos dias em Washington, dada a boa relação de Trump com Lula, que construíram recentemente, e a ordem explícita de Trump a seus auxiliares para que fechassem um acordo com o Brasil. A questão toda é exatamente o que foi esse acordo. Qual foi o acordo no final das contas? O que foi dado nisso daí, né? Em suas diferentes ligações telefônicas e conversas presenciais com Trump, Lula repetiu que quer a normalização das relações entre Brasil e Estados Unidos e que dependia da retirada das sanções ao ministro, além do fim das tarifas políticas de 40% ao Brasil. Ou seja, o Trump cedeu em tudo, entregou tudo que o Lula queria. Simplesmente assim. O Lula pediu, o Trump entregou tudo. É taco. Trump always chickens out. Pode esperar, muita coisa vai acontecer, pode esperar, eu estou convencido, disse Lula. O próprio Trump citou as sanções que coloquei neles por coisas que aconteceram pouco após o diálogo, e disse que muitas coisas boas viriam. O Trump já não mencionava Bolsonaro nas conversas com Lula e o tema também saiu da conversa na mesa com o chanceler Mauro Vieira e o Marco Rubio. Por isso, o entendimento tanto do Itamaraty quanto do Planalto é que a retirada do Magnitsky e do Moraes seria questão de tempo, pouco tempo, né? A gente tinha também essa informação por parte do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo não falou abertamente em retirada da Magnitsky, mas ele deu a entender que coisas ruins viriam e que haveria alguma coisa nesse sentido, né? Infelizmente, as autoridades americanas viram na aprovação do projeto da lei de dosimetria, que pode reduzir as penas para Bolsonaro e outros envolvidos no 8 de janeiro, um aceno ao seu movimento de pressão sobre o judiciário brasileiro. Só que, caramba, é muito pouco isso, né? Muito pouco mesmo. Muito triste.
Mesmo ainda sem aprovação do Senado ou sanção presidencial, o PL da dosimetria pode ser interpretado, segundo fontes da administração Trump, como uma vitória da estratégia deles com a Magnitsky, que teria deixado satisfeitos a ponto de encerrar as sanções com Moraes. Me parece muito pouco isso, né? O Christopher Landau, é verdade, diz que os Estados Unidos têm consistentemente expressado preocupações sobre os esforços para usar o processo legal como uma arma política contra as diferenças do Brasil, e dessa forma agradece ou vê com bons olhos a lei passada pelo Congresso brasileiro como um primeiro passo em direção a resolver esses problemas, né? Finalmente nós estamos vendo um caminho para melhorar as nossas relações. O que eu acho só é que é muito pouco. Se for só isso, realmente ficou uma coisa muito chata, deixou principalmente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo numa situação muito ruim, né? Além disso, a retirada das sanções facilita um outro ponto fundamental da gestão de Trump, avançar junto ao Brasil um plano para combate ao crime organizado nas Américas. Ou seja, é aquela outra coisa que a gente tinha mencionado sobre o Lula pressionar o Maduro, né? Então havia mesmo essa negociação, existe essa negociação, e aparentemente esse seria um ponto que o Trump havia prometido para o Lula. O problema todo é o seguinte: se o Trump entregou isso para o Lula sem uma garantia de que realmente o Maduro vai sair, vocês sabem que ele vai ser engrupido por isso, né? Da mesma forma que engrupiu o Biden, vai engrupir o Trump, né? Enfim, muito triste isso daqui. Lula citou ações conjuntas já tomadas pelas autoridades judiciais e não sei o que lá. Enfim, essa foi a situação toda, né? Infelizmente, o Trump deu para trás e voltou atrás em tudo. Isso é 100% ruim? Não necessariamente. Pode ser que tenha havido algum tipo de acordo para que alguma coisa seja resolvida em termos de prisão domiciliar para o Bolsonaro, em termos de alguma outra coisa. Não sabemos se teve mais alguma negociação. Evidentemente, eles dizem aqui que não se fala mais sobre Bolsonaro, mas isso daqui, evidentemente, é o papo para o público geral, é o papo para todo o resto das pessoas, né? Internamente pode ter havido alguma negociação nesse sentido, não sabemos. Isso afeta principalmente o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Sem dúvida alguma, eles acabam sendo os grandes prejudicados nessa história, porque, por mais que não seja culpa deles, isso acaba ficando meio que como uma derrota deles, isso daí, né? Eu entendo, eles fizeram o possível e, sem dúvida alguma, isso pode ter ajudado a passar a dosimetria e não sei o que lá, mas no final das contas, não deixa de ser um absurdo isso daqui, né?